Ah, então tá, viu, Priscila? Seja muito bem-vinda Já novamente. começou. Bom ter você aqui. Só para falar que semana, no último encontro foi maravilhoso. E eu acho que esse vai ser melhor ainda. Obrigada, tá? E para quem não te conhece, que eu não sei se a Camila não conhece, né? A Priscila é coordenadora do Fórum de Campo Grande, né? E membro do Ágora Tá Coordenador. terminando, né, Gislene? Felizmente, eu já tô cansada. Daqui a pouco já é outra turma, mas por enquanto sou eu. Então tá, então vamos aos estudos, né? Parece que o Tainan caiu. Parece. É, não, mas tudo bem. Ok. Você tá gravando, né? Daí a gente vai conversando aqui. Isso, está com você. Fica à Tá. Então eu vou retomar um pouquinho do capítulo. Hoje é para eu começar o da Jing 2, né? Mas eu vou retomar um pouquinho só para a gente seguir o fluxo aí. Então, no encontro passado, eu estava fazendo a diferença, que é a proposta do Lacan, entre representação coisa, que o Lacan, que o Freud usa a palavra Sache lá, né? Representação palavra, que para Lacan, então Lacan enfatiza, isso está tudo na esfera do significante, tanto representação coisa como representação palavra estão na esfera do significante, e a coisa como da Jing, né? Que está em outro lugar, que é outra coisa. Então vamos aqui, ó, na página 68 do meu, é um pouquinho antes do item 3 do introdução da coisa. É um pouquinho antes do item 3, tá? Só para vocês se localizarem, porque o meu livro é mais velho, né, do que o de vocês. E aí estamos em outras páginas. Então, um pouquinho antes de começar o 3, na página anterior, então ele diz assim, ó. Sobre essa base, entra em jogo o que vamos agora ver funcionar como a primeira apreensão da realidade pelo sujeito. É aqui que intervém essa realidade que tem relação com o sujeito da maneira mais íntima. O ne bem mensch, não sei como é que se lê, mas estou lendo como se fosse em português, que é o complexo do próximo, traduzido assim, como o complexo do próximo, assim. Fórmula totalmente surpreendente na medida em que articula energicamente a parte e a similitude, a separação e a identidade. Então, esse complexo do próximo, que aí é o que o Freud lá no projeto diz assim, ó. Deixa eu aumentar aqui a tela só um pouquinho. Então, o Freud diz assim: a tendência, como a gente viu no encontro passado, e vocês já deviam ter visto também, a tendência do organismo é alucinar, vamos dizer assim, é a alucinação. Para que o organismo não alucine, o que que acontece? Entra em jogo um processo que se chama o processo de pensar, né? O pensar para Freud. O que que é o pensar? É pegar o objeto de satisfação ou o objeto de dor e dividi-lo, vamos dizer assim, e pensar nas partes dele, e se preparando, encontrando identidade, encontrando similitudes. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, na primeira imagem lá, gravada, vamos dizer, minêmica, do objeto de satisfação, então é o seio da mãe em uma determinada posição. A próxima vez que vier esse objeto já não é mais o mesmo, como a gente viu. Então, o processo de pensar precisa ficar encontrando identidade, dizer, não é o seio exatamente desse jeito, não é com exatamente essa temperatura, não é exatamente esse cheiro, enfim, pensando em todas as coisas sensitivas, não é exatamente isso, mas é semelhante. O processo de pensar fica fazendo isso, fica tentando achar semelhanças. Mas nisso, ele tem que decompor os objetos entre aquilo que é semelhante e o que o Freud chama de a coisa, o Dajing. O Dajing, então, para Freud, e o Lacan retoma isso, tem a ver com isso que está fora do significante, que é o estranho.
que é o estrangeiro, porque isso Freud diz lá também. É muito interessante, e aí Freud diz, isso aí é a fonte de todas os motivos morais. É muito interessante que a mesma pessoa que te socorre, pensando lá na experiência de satisfação, de quando a criança está lá, na tensão e chora e quer mamar, a mesma pessoa que te socorre, então quer ser objeto de satisfação, também é um estranho, está fora de você. E também pode ser o objeto hostil. Porque na medida em que a mãe se demora, por exemplo, a dar o mamar, ela se torna um objeto hostil. Então, o mesmo objeto, que daí tem a ver também com esse complexo, né, de Nebenmesh aí, esse mesmo objeto é o objeto de satisfação, é um estranho e é o objeto hostil. É o mesmo, né? Então, vocês vejam que coisa complexa, né? Então, aí o Lacan continua aqui, ó. Desse modo, o complexo do Nebenmesh se divide em duas partes, das quais se impõe por um aparelho constante que permanece coesa como coisa da Jing, né? O Jing é o elemento que é originalmente isolado pelo sujeito em sua experiência no Nebenmesh, como sendo por sua natureza estranho. O complexo do objeto é dividido em duas partes: a divisão, diferença na abordagem do julgamento. Tudo aquilo que é qualidade do objeto, que pode ser formulado como atributo, entra no investimento do sistema psi e constitui Vorstellungen. Isso ele vai falar muito depois, que é um tipo de representação aí, é o que é representável, né? Então, ó, tudo aquilo que é qualidade do objeto, que pode ser formulado como atributo, entra no investimento do sistema psi e constitui as Vorstellungen, primitivas em torno das quais estará em jogo o destino do que é regulado segundo as leis do prazer e do desprazer, naquilo que se pode chamar de as entradas primitivas do sujeito. Da Jing é outra coisa, tá? Então veja só. Tudo que é representável, independente se é representação coisa, representação objeto, tudo que é representável está como Vorstellungen, está no significante, para usar o termo do Lacan. E o da Jing é outra coisa. Então, nos objetos, né? O que dá para entender aqui? Que o Lacan quer dizer que em todo objeto do desejo tem um Dajing aí, tem alguma coisa disso que não é apreendido pelo significante, tem alguma coisa da ordem do real aí, né? E aí ele vai dizer aqui na página seguinte, um pouquinho antes do 3 também, é, ó, antes disso aqui, ó, no meu é na virada de página. É isso que Freud designa para nós quando nos diz que o objeto primeiro e imediato da prova da realidade não é de encontrar na percepção real um objeto que corresponda ao representado, mas reencontrá-lo, convencer-se de que ele ainda está presente, o que é impossível, né? Então, veja o esforço que o princípio de realidade tem que fazer, e veja que esforço impossível de tentar dizer, não, esse objeto aqui serve, quando na verdade não serve, porque nenhum serve, né? Porque o objeto está perdido, vamos dizer assim. É, E aí ele diz aqui, ó, o mundo freudiano, ou seja, o da nossa experiência, comporta que é esse objeto da Jing, enquanto o outro absoluto do sujeito que se trata de reencontrar. Reencontramo-lo no máximo como saudade. Não é ele que reencontramos, mas suas coordenadas de prazer. É nesse estado de ansiar por ele, de esperá-lo, que será buscada, em nome do princípio do prazer, a tensão ótima, abaixo da qual não há mais nem percepção e nem esforço. Então você veja, a gente não reencontra, mas ele marcou para nós as coordenadas do prazer. Todos os objetos que nos servem como objeto de desejo depois têm alguma relação com esse Dajing original, que está para sempre perdido, mas que na verdade ele nunca nem existiu, de fato, né? Ok.
Então, agora nós vamos aqui, só aqui no item 4, o meu está na página 71, é um pouquinho antes do fim do capítulo. Então, Lacan diz claramente, ó, da Jing é originalmente o que chamaremos de o fora do significado. É em função desse fora do significado, de uma relação patética a ele, que o sujeito conserva sua distância e constitui-se num mundo de relação de afeto primário anterior a todo o recalque. Tá? Vejam só que isso já tem a ver com o que ele desenvolve lá no Seminário 10. Não sei se vocês estão estudando com o Daniel sobre o objeto A, né? Já tem a ver com o que ele coloca lá. Ok, então agora vamos para o nosso capítulo de hoje, que é o da Jing 2, né? Vamos dizer assim. Então, Lacan começa aqui dizendo assim, ó. Freud repara a certa altura que se a psicanálise pôde levantar a inquietação de certas pessoas, promovendo excessivamente o reino dos instintos, nem por isso ela deixou de promover a importância da instância moral. E aí ele vai trazer agora, e no próximo seminário do Lacan, que se chama, eu acho que é a Lei Moral, não sei quem que vai falar desse, Gislene, mas ele está muito maravilhoso, gente. A lei é da lei moral, que é o 6, está muito maravilhoso, que é antes da sublimação. Eu não sei se vocês já leram, mas é muito bom, é um capítulo excelente mesmo. Então, o Lacan vai dizer, então, nós estamos falando da pulsão, mas também tem a lei, né? E aí ele vai dizer aqui, ó, da mesma forma, talvez tampouco ainda se meça suficientemente fora dela o caráter exorbitante da instância do sentimento de culpa que se exerce sem que o sujeito saiba. O que se apresenta sobre o aspecto massivo do sentimento de culpa inconsciente é aquilo que este ano acreditei ser necessário aprender mais de perto e articular de maneira a colocar em evidência a originalidade, a revolução de pensamento que o efeito da experiência freudiana no que diz respeito ao domínio ético comporta. Então, veja só, o que que Lacan está falando aqui? Eu vou falar também do sentimento de culpa e a questão da ética, que está entrelaçado para ele, mas esse ele não vai falar exatamente agora, ele começa a falar e vai falar no decorrer do seminário, né? E aí, ele volta então a falar do da Jing, né, na página seguinte, que é do que ele está falando aqui. Então, ele diz aqui, ó, da Jing é o que acharam? Da Jing é um parágrafo que começa assim: da Jing é o que, no ponto inicial, logicamente, da mesma feita cronologicamente, da organização do mundo no psiquismo, se apresenta e se isola como termo de estranho, É, em torno do qual. Oi. só um pouquinho, volta um pouquinho. No meu está na página 74. No de Ah, vocês, tá. Tainã, a Tainá está 76 do procurando. meu. 76 também. Qual? 75 no Tainã, Não, 76, 6, 76 no meu. 76. Isso. No É, meu, 74 para mim. da Alexandra, da Camila, 76. Agora ela achou. Ah, tá. Então, ou estamos no 76 ou duas páginas antes, né? Só para a gente ir Isso. se localizando. Uhum. Então, vamos começar de novo aqui, ó. Da Jing é o que, no ponto inicial, logicamente, da mesma feita cronologicamente, veja só, no ponto inicial, inclusive cronológico, a experiência inicial de um ser vivente, do bebezinho com o mundo, tem a ver com esse da Jing. É uma coisa muito original, inclusive cronológica, ó. Da organização do mundo no psiquismo se apresenta e se isola como termo de estranho, em torno do qual gira todo o movimento da representação. Esse Vorstellung aqui significa assim, ó. Eu peguei aqui, ó. Aquilo que se representa é o suporte que representa a pulsão, ideia, tá? Mas independente se é Vorstellung ou se é representação palavra, que é o Worf, representação lá, independente disso, tudo isso está na esfera do significante, não vamos esquecer disso, tá? Então Lacan está opondo
que está na esfera do significante com aquilo que está na ordem do não representável, que é o da Jing, e tem a ver com o real, que é alguma coisa também que ele já está construindo, né? Então ele diz assim, ó, em torno do qual gira todo o movimento, vamos dizer assim, das ideias, das representações, que Freud nos mostra governado por um princípio regulador, o dito princípio do prazer, vinculado ao funcionamento do aparelho neurônico. Em torno desse da Jing, que roda todo esse processo adaptativo, tão particular no homem, visto que o processo simbólico mostra-se aí inextricavelmente tramado. Esse da Jing, nós o reencontramos na negação, que é o artigo de 1925 que ele pede para a gente ler no capítulo anterior. Tão rico em recursos e também em interrogações. Na fórmula que devemos considerar como essencial, já que está colocada no centro e, digamos assim, colocada como ponto de enigma no texto. Da Jing deve, com efeito, ser identificado com isso que ele diz aqui, que eu nem vou me atrever a ler, né? Que é a tendência a reencontrar. Então, lá no texto da negação, Freud fala da tendência a reencontrar, que Lacan diz tem a ver com o da Jing. Reencontrar isso que jamais será reencontrado e que está para sempre perdido e que, na verdade, nunca sequer foi encontrado. A ideia do encontro já em si mesma é uma ideia ideal, vamos dizer assim, imaginativa, né? Que para Freud funda a orientação do sujeito humano em direção ao objeto. Então, o nosso caminho em direção aos nossos objetos de satisfação, aos nossos amores, a tudo que aquilo que nos causa tem a ver com o da Jing. Tá? Então, da mesma forma, esse objeto, pois trata-se de o reencontrar, nós o qualificamos igualmente de objeto perdido. Mas esse objeto, em suma, nunca foi perdido, apesar de tratar-se essencialmente de reencontrá-lo. Veja só, que ele diz claramente, né? Ok, vamos pular agora uma parte, senão a gente... Na página seguinte, né? No comecinho da página seguinte está escrito assim, ó, o objeto a ser reencontrado lhes dá sua lei invisível, mas, por outro lado, não é ele que regula seus trajetos. O que as fixa, o que modela o retorno delas, e esse retorno a ele mesmo mantido à distância, é o princípio do prazer, que a submete a reencontrar, no fim das contas, apenas a satisfação das necessidades da vida, né? Lembram que esse nó de Leben aqui que tem um não, né? Aí Lacan diz tem um não aí, tem um not aí, mas significa as necessidades da vida. Então, as necessidades da vida que a gente vai encontrar são todas subjetivadas. Não é a necessidade pura e simples. Então, me lembro da música. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Não é qualquer coisa que você quer comer. Eu me lembro da Marianita uma vez que foi para mim uma grande mestre. Ela veio a Campo Grande muitos anos dar formação para a gente, foi orientadora do meu TCC de graduação, foi super generosa, aceitou me orientar. E aí ela estava contando de uma vez que ela estava andando nas ruas do Rio de Janeiro de carro e ela viu um morador de rua, né? E ele estava fuçando no lixo. E aí ele pegou um pedaço de pão do lixo e limpou assim, né? Então veja só, não é qualquer objeto. Ainda que você não tenha quase nada, não é qualquer objeto. Você tem que dignificar o objeto. E dignificar o objeto tem a ver com isso, com colocá-lo em relação a esse encontro original que aconteceu em sua vida e que dá origem a tudo que vem depois. Então, nunca será qualquer coisa, nunca será qualquer pessoa, nunca será de qualquer forma, né? As coisas não são de qualquer jeito, e as criancinhas mostram isso muito pra gente, né? No não. Não vou assim. Na teimosia infantil, é para dizer não é de qualquer jeito, tem que ter alguma coisa de mim aí. Eu tenho que poder imprimir alguma coisa de meu aí,
né? Quando eu dei aula sobre o envelhecimento, e eu amava essa matéria. Eu só dei aula sobre envelhecimento lá atrás, quando eu dava aula na Anhanguera, depois eu falava um pouco na Unigran, mas não é uma disciplina que, né, talvez agora retorne, né? Porque tem todo um movimento nesse sentido. Mas isso era uma coisa que os textos, né, diziam muito e que eu achava muito importante também, que como é difícil envelhecer por vários aspectos, enfim, mas eu quero trazer um ponto específico, que é como as pessoas tiram dos idosos, esses que já estão bem idosinhos, a possibilidade de escolha. E o tanto que isso coloca o sujeito num lugar de nada, de puro objeto, que ele não pode fazer encontrar o que é dele ali, né? Chega um momento que a violência é tão grande e é uma violência difícil, porque é uma violência revestida de cuidado, que a pessoa não pode escolher mais o que ela vai comer, o que ela vai vestir, que horas ela vai comer, aonde ela vai sentar, nada, não pode escolher nada, né? E isso é desumanizar completamente um sujeito, né? Então, tá, E, viajei, vamos dizer assim. e eles aí morrem mais rápido, né? E isso aí, eu tenho uma prima que ela faz essas visitas de casa em casa, né? Ela trabalha, eu não me lembro o nome, mas ela trabalha com esse de visita de casa em casa, né? Para ver como é que eles estão e tal, com idosos principalmente. E uma coisa que ela diz é: não tire o idoso de sua casa, não tire. Quer tirar e ele, se ele está doente, se ele não está doente, ele fica doente, ele vai se degradando muito mais rapidamente, né? E a gente Perfeito, tinha porque muito são as cuidado, coisas. Pode, são as pode coisas terminar. dele, perto das coisas dele, né? Tá ali perto do corpo, né? Tanto que com os nossos avós a gente não fez isso, a gente não tirou. Minha mãe deixou o trabalho e foi para lá para cuidar deles, mas não tirou eles de lá para trazer para cá, para Fortaleza, né? Porque eles moravam no Piauí. E o meu avô viveu 96 anos, minha avó Olha, 90 anos. E o pai dele viveu 109, nunca saiu da casa dele, entende? Então, isso é arrancar você de você, né? exatamente, porque não é qualquer. As nossas coisas não são qualquer coisas, né? O nosso jeito. E aí você às vezes tira o idoso e coloca ele num lugar lindo, mas completamente impessoal, que não tem, que não é mais ele, né? Então veja, Lacan está dizendo aqui, o da Jing é o que ordena todas as coisas, todos os nossos objetos de satisfação, né? É, isso mesmo, perfeito. Ok. E aí ele vai falar de uma coisa aqui também que eu achei muito interessante. Eu nunca tinha pensado nisso desse modo aqui. Que ele vai falar um pouco da dor, né? Ah, É, ele diz aqui, ó, abaixo disso que eu li, começa assim: queria que vocês notassem que aquilo que primitivamente, antes mesmo da entrada nessa função do sistema, intervém normalmente para regular a invasão da quantidade segundo o princípio do prazer, é o evitamento, a fuga, o movimento. Então veja só: se alguma coisa vem de fora, isso está lá no projeto, sei lá, estou com uma caneta aqui, vamos supor que se fosse uma agulha. Se alguém vem e faz assim em mim e dói, eu imediatamente faço isso, porque isso é próprio, a gente foge da dor, né? Acontece que se o objeto é interno, né, não tem como fugir, porque se a pulsão para o que vem de fora você foge, para o que vem de dentro você não tem como fugir, né? Aí ele diz aqui, ó, então, é... Priscila, Oi, essa pode parte falar. da dor que você falou lá no projeto, eu li hoje, achei tão interessante. E antes um pouquinho, então, aqui, quando nós começamos ali atrás, ele pede para voltar naquele quadro, né? Você falou do princípio da realidade e o princípio do prazer. Ah, isso. Se você quiser dizer alguma coisa, porque eu pulei, senão tenho medo de não dar para a gente encerrar. Não, só falando assim, quando eu li essa parte da dor, e eu achei muito interessante, que acho que vale a pena a gente voltar lá, não sei se é porque foi só para mim que foi interessante, mas você acabou de falar, né,
do exemplo dos velhinhos, da desorganização, eu acho que vale a pena voltar lá e voltar. Então fala, Gislene, Mas fala o que que te tocou. não, o que me tocou foi exatamente isso, sabe? Ah, como não é possível, anda paralelo, mas não é possível, é impossível encontrar, lidar com isso, né? No caso do idoso, Uhum. quero sair dentro do seu exemplo, porque senão eu vou confundir. Mas, lá mostra o que acontece de um lado e de outro, paralelo. Ele mostra naquele quadro. E eu tentei voltar lá naquele quadro, mas eu não anotei nada aqui. O que me veio à mente agora foi um termo que ele fala da repetição, não sei onde que é, não sei se eu já estou mais na frente, né? Aqui E do texto do Lacan ou do texto, Freud? texto do Freud, lá na dor. Ah, tá. Teria que pegar ele, Uhum. colocar um livro aqui, teria que ler para ver onde é que ele está exatamente, né? Então, acho que depois eu posso até colocar lá. Tá bom. Depois você coloca e me coloca no grupo também, porque eu Tá. não estou nesse grupo do Seminário 7, tá? Tá Não? bom. Ah, eu achei que você... Não, eu Claro. não tô, tá? Por favor. Eu Por posso, favor. eu queria comentar essa parte da dor aqui no Lacan, que Tá eu achei bom. interessante dele falar dessa coisa da petrificação, né? Que ele vai dizer que É, a dor, ele não é considerada pura e simplesmente dentro das reações sensoriais. Ele fala dos neurônios aferentes e eferentes, né? Que é aqueles que levam do sensitivo para o sistema nervoso central e traz de volta. Quer dizer, como você colocou aí, sei lá, você bota perto do fogo, aí você se afasta. Ele vai dizer, quando é interno, né? Não se trata disso, não dá para fazer isso, né? Bom, daí a gente sabe, tem as depressões, né? Enfim. E aí ele fala do mito da Daphne, né? Como a Daphne se petrifica, né? Gente, e é isso. Se a gente pensar na melancolia, por exemplo, na depressão, na melancolia, né? Que é um afeto, uma dor aí que imobiliza o sujeito. exatamente, Alexandre. Esse mito aqui eu achei de uma sacada o Lacan fazer essa relação, a dor quando você não consegue se mover. Né? A dor máxima é quando tem a ver com a motilidade, com isso de você não poder se movimentar, de você estar petrificado. E aí, o mito da Daphne, então, a Daphne é uma ninfa maravilhosa que servia a deusa Artemis e que então não queria se casar. E aí, o Apolo, flechado pelo Cupido, que já estava bravo com o Apolo lá, que eles tiveram um problema, o Cupido flecha o Apolo e flecha a Daphne. A flecha do Apolo era de ouro e a da Daphne era de chumbo. O Apolo ficou loucamente apaixonado pela Daphne e a Daphne repudia o Apolo com todas as forças. E o Apolo é um deus, né? Não deixava ela em paz e tentando correr atrás dela e ela fugindo dele, e ele correndo atrás dela. E aí ela pede para o pai que se chegasse o momento dele alcançá-la, que ela virasse um loureiro, né? Que ela virasse árvore, assim, e ela se transforma, então, numa árvore. E aí tem pinturas sobre isso, coisa mais ainda, tem esculturas, né? Desse momento em que o Apolo toca na Daphne, e então ela vira ela fica petrificada, né? E aí o Lacan traz isso de um jeito genial. Eu também gostei muito, Alexandre. Eu não sei dizer mais sobre isso, mas eu acho que daria para desenvolver um monte de coisa relacionado isso da dor psíquica, como você disse, né? Achei que é uma referência excelente para a gente pensar nisso, da melancolia, né? É isso. E a melancolia tem a síndrome de Cotard, né? Que ela é capaz de ficar mesmo completamente parada, né? Inclusive parar de respirar, vamos dizer assim. Eu achei muito incrível isso também. Mas ok, vamos retomar aqui então. É, Então, aí Lacan segue falando disso, da representação, né? É, Deixa eu ver aqui. Ele segue dizendo que todas essas coisas, essa Vorstellung representans,
E aí depois a representação, o Worf-Vorstellung, que é a representação palavra, tudo isso então é da ordem do significante, né? Então aí vamos para o item 2, ó. Ele diz aqui, ó. Quanto a da Jing, trata-se de outra coisa. É uma função primordial que se situa no nível de instauração da gravitação das representações inconscientes, tá? Muito importante aqui. E aí ele retoma a diferença de Jing e Sashi, que a gente já falou no nosso encontro passado, que Sashi significa também coisa, mas é o que é representável, e da Jing não. Aí vamos para a página seguinte, que no meu é 82, ele vai dizer assim, ó. Vocês não se surpreenderão se eu lhes disser que no nível das Vorstellungen, a coisa não é nada. Porém, literalmente não é. Ela se distingue como ausente, como alheia. Olha como já tem a ver com o seminário 10 do objeto A, que é uma coisa que não está ali, mas está. É uma coisa que não está ali, mas é uma referência. É onde a gente se referencia em tudo, onde o ser humano, a partir do que o ser humano referencia tudo, né? Tudo que dela se articula como bom e mal divide o sujeito com respeito a ela irreprimivelmente, diria eu, irremediavelmente, sem dúvida alguma, com relação à mesma coisa. Não há bom e mau objeto. Há bom e mal e em seguida existe a coisa. Olha só. O bom e o mal entram desde logo na ordem da representação, ó. Entram na ordem do significante. Estão lá como índices do que orienta a posição do sujeito segundo o princípio do prazer, em relação ao que nunca deixará de ser apenas representação, apenas busca de um estado eleito, de um estado de anseio, de espera de quê? De algo que está sempre a uma certa distância da coisa, ainda que seja regulado por essa coisa, a qual está mais além. Veja como esse parágrafo eu acho muito claro, né? Muito claro claro assim, não porque dá para entender tudo, dá para gente, porque o que está essa coisa é da ordem do real. A gente no final da análise, a gente vai mordiscar essa origem aí, vai pegar alguma coisa dessa origem, retomar alguma coisa dessa origem para entender a nossa posição como sujeito, né? É, mas é muito E difícil, é, por isso que tem tantas. Fala, Alexandre. e é interessante que ele fala dessa distância da coisa, precisa ter a distância da coisa, né? Para a gente poder fazer esses outros objetos, que seria o saco, né, existirem. Eles precisam estar separados, né? Para eles serem substituídos, né? Para eles se movimentarem, né? Mas E ainda veja. assim, ele guarda algo dessa coisa aí, Sim, né? perfeito. É Que é isso. ao mesmo Ainda assim. tempo, que é ao mesmo tempo aquilo que captura a gente, que captura o olhar, sei lá, o ouvido, e que traz estranhamento também, ao mesmo tempo, né? Exatamente, é isso mesmo. Perfeito. E também dá para ver como coloca o humano numa condição absoluta de insatisfação, né? Porque o que a gente busca, a gente nunca vai encontrar. Nunca, em amor nenhum, em pessoa nenhuma, em realização nenhuma, porque a busca vai estar sempre mais além, porque a coisa está sempre distante da gente, no fim das contas, ela não é tangível, ela não é alcançável, né? E tem que ser assim, né? Então aquilo que nos condena nos salva, vamos dizer assim, né? É isso. E aí ele diz aqui, ó, detenho-me na página seguinte. Detenho-me aqui um instante para mostrar-lhe a significação de um ponto que constitui ainda um problema para alguns de vocês, a propósito da negação. Como Freud observa, trata-se do modo privilegiado de conotação no nível do discurso, daquilo que no inconsciente é recalcado.
A negação, o modo paradoxal pelo qual se situa no discurso pronunciado, enunciado, no discurso da consciência, o que está escondido, no inconsciente, o modo sob o qual se confessa o que para o sujeito se encontra ao mesmo tempo presentificado e renegado. Então ele retoma aquilo da negação quando o sujeito sonha lá, sei lá, que está transando com uma mulher e daí imediatamente diz, mas não era minha mãe, né? Então o Freud diz que a negação é uma forma muito eficaz de satisfazer a pulsão, porque vai para a palavra o é a minha mãe, só que como tá com o não na frente, segura a angústia, né? Você diz e não diz ao mesmo tempo, né? Que é uma forma neurótica muito, que é a negação, né? Não, não sou eu, não era ele, não era, enfim. E aí ele fala um pouco disso, da negação, e ele fala, e ele retoma o grafo do desejo aqui no finalzinho da página, porque no grafo do desejo, Lacan diz lá que tem uma grande diferença, e que é uma diferença importantíssima, entre o sujeito. E aí, aqui eu já estou na página 84 agora, ó. Há todo tipo de maneiras de representá-la no sonho, salvo, evidentemente, a partir do planê, pois só faz parte do discurso. Esses exemplos mostram a distinção que existe entre a função do discurso e a função da fala. Porque lá, então, tem um momento, e ele fala um pouco disso lá no seminário 6, a Gislene estava lá estudando junto, não sei se ela lembra, que ele diz assim, ó, a criança nasce sendo falada, né? Alguém fala coisas sobre você. Ah, porque vai ser isso, porque vai ser aquilo, como é boazinha, ou como é irritada, como é chorona, como não sei o quê. Você já nasce você toma parte de um discurso que pré-existe a você. Então, tem esse momento em que o sujeito é falado. E tem um momento, que é um momento de virada no desenvolvimento humano, em que o sujeito toma a palavra, ele fala. E aí Lacan até diz que a gente percebe isso na criança, quando ela é pequenininha, vamos supor que ela chama Maria, que às vezes ela diz, Maria não quer. Ela fala de si na terceira pessoa como objeto. Aí tem uma virada em que ela diz, eu não quero. E Lacan diz que isso é uma virada muito importante, subjetiva, que mostra a criança como alguém que já assumiu as coordenadas do seu desejo e da sua fantasia fundamental, que já assumiu o seu lugar no mundo. Então, não é mais função do discurso, mas da fala. O sujeito fala, né? Ele diz isso. E agora vamos aqui para a página 85, para daí a gente entrar no item 3. Na página 85, aqui no finalzinho, ele diz assim, ó, esse outro do outro, quem que é o outro do outro? É o outro que não existe, tá? Aqui ele está retomando o A maiúsculo barrado. Lembre-se da fórmula da fantasia, o sujeito e sua relação com o A barrado, com o outro barrado. Então, o que existe é a castração. O outro sem barra, ele não existe para o sujeito, né? Neurótico. E lembram lá no seminário 6 que o Lacan vai dizer que a coisa mais difícil para um neurótico não é enxergar a própria castração, é enxergar a castração do outro. E isso é o mais difícil. Isso ele dá a vida para não ver, vamos dizer assim, né? E aí ele vai dizer aqui, ó, oi. Eu vi o vídeo, eu vi alguns vídeos, e você até falou assim, como que a gente dá poder para o outro, né? É ele, quer dizer, é sempre ele, né? Quer dizer, esse outro que a gente nomeia como sendo esse completo aí, que não é, né? E que não é, exatamente. Então ele diz aqui, ó, esse outro do outro não se encontra aí senão por seu lugar. Ele pode encontrar seu lugar mesmo que não possamos encontrá-lo em parte alguma no real. Então esse outro do outro tem um lugar, apesar de não existir, né, no real. Mesmo que tudo que possamos encontrar no real para ocupar esse lugar só valha por ocupar esse lugar, mas não lhe pode dar nenhuma outra garantia, a não ser
de estar nesse lugar. Então, veja só, é um lugar que a gente coloca, e é um lugar necessário, existente na neurose, mas ele não é real, né? Não existe a pessoa real que nos garanta, né? Que nos coloque assim nesse lugar de eu te salvo, eu te ajudo, eu dou conta do seu desamparo. Esse outro ele não existe. Eis aqui situada dessa maneira uma outra topologia, a topologia que a relação com o real institui. Essa relação com o real, vamos agora poder defini-la e nos dar conta do que significa efetivamente o princípio da realidade. E aí ele vai para o item 3 e vai começar a falar do supereu, ó. É o princípio da realidade que está vinculado a toda a função que vem a circular-se em Freud com o termo supereu. Tem a ver com a culpa, né? Freud fornece-nos uma articulação verdadeiramente nova, mostrando-nos a raiz, o funcionamento psíquico do que na constituição humana pesa, e meu Deus, como pesa, sobre todas essas formas das quais não se convém desconhecer nenhuma, até aquela mais simples, a dos mandamentos, e mesmo diria os 10 mandamentos. Então ele vai retomar essa coisa da lei, dos 10 mandamentos, e é por isso que eu disse que o outro capítulo, gente, é muito lindo. É muito lindo, porque daí ele vai falar muito dos 10 mandamentos, de como o sujeito é originalmente mentiroso, então o não mentirás, né? Que como o sujeito é originalmente mentiroso, o recalque é uma mentira, né? E como que esses 10 mandamentos falam da lei, mas não falam da coisa. Ele diz: os 10 mandamentos estão completamente no simbólico, tem referência à coisa, mas não falam da coisa. Ele vai dizer mais aqui adiante, ó. E aí ele diz assim, ó, a lei fundamental, no parágrafo, depois disso que eu li, por um parágrafo no meio do outro. A lei fundamental, a lei primordial, aquela onde começa a cultura na medida em que se opõe à natureza, que o Levi-Strauss articulou, que é a interdição do incesto. Eu não sei se vocês já leram esse texto do Levi-Strauss, que chama Natureza e Cultura. Nossa, é um texto muito bom, que aí ele vai dizer, a pergunta que rege o texto é: onde começa a cultura, onde termina a natureza? Dá para fazer essa divisão? No sentido, aqui, esse comportamento é instintual, esse comportamento é cultural. Dá para fazer essa distinção? Essa é a pergunta do texto. E aí ele vai dizer, não dá para fazer essa distinção. E ele vai fazer uma relação entre aquilo que é particular, por exemplo, se eu estou aqui no meu consultório, dentro do meu consultório eu posso instituir a lei. Ninguém pega nessa caneta. Isso é uma lei particular. Então, isso está na cultura. É da ordem cultural, evidentemente. Porém, ele não está universal. Não é em qualquer lugar que eu vá que eu não posso mexer nas canetas, por exemplo, né? E tem aquilo que é da ordem universal. E aí o Claude Lévi-Strauss vai falar, o que é universal geralmente é natural. Por exemplo, todo mundo, independente da cultura, vai nascer, vai ficar púbere, né? Vai entrar na puberdade, vai sair da época reprodutiva e vai morrer. Então, isso é da ordem da natureza. Aí ele vai dizer, então, as leis são da ordem da cultura e essas coisas universais são da ordem da natureza. As leis que são particulares são culturais e o que é universal é da ordem da natureza, com exceção de uma coisa, que o Claude Lévi-Strauss vai dizer: a proibição do incesto. A proibição do incesto, e ele prova isso, porque ele era um antropólogo que vocês sabem maravilhoso e que teve contato com um monte de tribos, de populações que não tinham contato com outras populações, e ele faz todo um trabalho nisso. Ele vai falar: a proibição do incesto é a única coisa que, ao mesmo tempo que é uma lei, é universal. Não há uma só tribo que se teve conhecimento até hoje e que não tem contato com outras, tá? Não é porque teve contato com outras tribos isoladas. Mesmo em tribos isoladas, não há um só lugar em que não haja a mulher proibida. Sempre, em todo isso é universal. Então, aí o Claude Lévi-Strauss vai dizer: essa lei, então, é a que funda a humanidade, porque ela concentra natureza e cultura. É universal, então tem a coisa do natural
E é uma lei, então ela é particular, então tem a ver com a cultura. É um texto lindo, leiam um texto que vocês vão gostar. E aí Lacan toma isso para dizer: a proibição do incesto é a lei mais fundamental, a mais primordial, aquela onde começa a cultura na medida em que se opõe à natureza, porque é uma lei. E se opõe à natureza, Lacan vai dizer, porque essa história de que biologicamente seria péssimo, porque isso é completamente questionável, Lacan vai dizer, biologicamente falando. Tá? É uma lei simbólica mesmo, ela tem uma importância simbólica, né? E aí ele vai dizer aqui, ó, todo o desenvolvimento da psicanálise o confirma de maneira cada vez mais grosseira, embora o ressalte cada vez menos. Olha ele dizendo, vamos retomar o Édipo é importante, porque o que é o fim do Édipo? É a interdição do incesto. É o principal, é a interdição do incesto, né? Quero dizer que tudo que se desenvolve no nível da interpsicologia criança-mãe e que expressamos mal nas categorias ditas de frustração, da gratificação e da dependência não é senão um imenso desenvolvimento da coisa materna, da mãe na medida em que ela ocupa o lugar dessa coisa de Dajing. Então, o que é o Dajing original? Aí ele vai dizer aqui, então é a mãe, né? E aí a interdição original que tem a ver com o princípio da realidade, que tem a ver com o superego, que tem a ver com os 10 mandamentos, né? E com os mandamentos de modo geral. Todo mundo sabe que o correlato disso é esse desejo do incesto, que é o grande achado de Freud. É importante, no finalzinho desse mesmo parágrafo, que tenha havido um homem que, no momento dado da história, tenha se levantado para dizer: eis o desejo essencial. Então, o desejo essencial é incestuoso. É isso que tem a ver com o Dajin, né? É isto que se trata de segurar firmemente em nossa mão. Freud designa na interdição do incesto o princípio da lei primordial, da qual todos os desenvolvimentos culturais são apenas as consequências e as ramificações. E, ao mesmo tempo, ele identifica o incesto com o desejo mais fundamental. Então, veja, toda lei é uma ramificação, é um desenvolvimento dessa lei primordial, que é a proibição do incesto. Essa lei que cada um de nós encena no seu Édipo. Essa lei que Freud escreve no texto Totem e Tabu, lembram do Totem e Tabu? Quais são as duas leis? É proibido dormir com a mãe e é proibido matar o pai. Né? Freud diz lá. Ele cria esse mito do Totem e Tabu para dizer a humanidade surgiu desse modo e cada ser humano repete no seu Édipo esse mito de fundação da cultura. Né? E aqui, ó, na 87 ainda, no parágrafo que começa com evidentemente, mas no final do parágrafo diz assim, ó, é na ordem da cultura que a lei se exerce. A lei tem como consequência excluir o incesto fundamental, o incesto filho-mãe, que é o que Freud salienta. Então, o incesto fundamental não é pai e filhos, o incesto fundamental é filho-mãe. É nesse ponto que quero detê-los. O que encontramos na lei do incesto situa-se como tal no nível da relação inconsciente com Dajing, a coisa. O desejo pela mãe não poderia ser satisfeito, pois ele é o fim, o término, a abolição do mundo inteiro da demanda, que é o que estrutura mais profundamente o inconsciente do homem. Olha que coisa linda isso. Como a Alexandra disse, essa distância que a gente mantém da coisa é o que faz com que o mundo seja mundo e que a gente deseje que existam as subjetividades e que exista a palavra e que exista o significante, né? Então, se satisfeito seria o fim, término, a abolição do mundo inteiro da demanda. É na própria medida em que a função do princípio do prazer é fazer com que o homem busque sempre aquilo que ele deve reencontrar, mas que não poderá atingir, que nesse ponto resiste o essencial. Que nesse ponto reside o essencial
esse móvel, essa relação que se chama a lei da interdição do incesto. Então, ainda que o princípio do prazer te coloque para reencontrar o objeto, o princípio da realidade diz: não, tem outro aqui. E esse outro é sim muito parecido, dá para se satisfazer com esse, né? Como a gente falou no nosso encontro passado, né? E aí ele entra, Freud entra nessa coisa dos 10 mandamentos. E esses mandamentos, eles dizem, são 10, né? E aí ele diz que vai procurar lá na Bíblia, que vai encontrar alguém que é expert nisso, para falar disso, enfim. Aí aqui no final, ó, da 88. Esses 10 mandamentos, por mais negativos que pareçam, acharam? Esses 10 mandamentos, por mais negativos que pareçam, fazem-nos sempre a observação de que não há apenas o lado negativo da moral, mas também o lado positivo. Não vou deter-me tanto no seu caráter interditivo, mas direi, como já indiquei aqui, que talvez sejam apenas os mandamentos da fala. Quero dizer que explicitam aquilo sem o que não existe fala. Eu não disse discurso possível. É porque existem as leis, é que existe a fala, né? Na 89. Nesses 10 mandamentos, está no meio ali do primeiro parágrafo, já estamos no finalzinho. Nesses 10 mandamentos, em parte alguma está assinalado que não se deve dormir com a mãe. Olha só que interessante, podem lá retomar os 10 mandamentos, não tem isso lá. Não acho que o mandamento de honrá-la, porque tem honrarás pai e mãe, né? Mas diz, não acho que o mandamento de honrá-la possa ser considerado como a menor indicação nesse sentido. Os 10 mandamentos não poderíamos, da próxima vez, interpretá-los como algo muito próximo daquilo que funciona efetivamente no recalque do inconsciente. Veja só, os 10 mandamentos já estão no recalque. Eles não fazem relação com a coisa. Não, eles têm relação com a coisa, eles não fazem menção a não dormirás com a sua mãe, porque isso é o que ficou recalcado. Os 10 mandamentos já estão no recalque, é por isso que eu digo e insisto. No próximo capítulo ele vai dizer disso lindamente. Vai falar de um monte de mandamento aí. Os 10 mandamentos são interpretáveis como destinados a manter o sujeito à distância de toda a realização do incesto, com uma condição e uma só, que é de nos darmos conta de que a interdição do incesto não é outra coisa senão uma condição para que subsista a fala. Então, esses 10 mandamentos já estão ainda mais distantes. Ó, cumpre esses 10 mandamentos para ficar muito, muito longe da verdade original que é você desejou sua mãe. Que o desejo original é esse. É para ficar muito longe disso. Mas Pode falar. exatamente, a gente tem os 10 mandamentos, mas a gente faz tudo o contrário, que ele diz que não é para fazer, a gente faz. E eles existem e a gente faz o contrário justamente para manter essa distância. Né? Perfeito, é isso que ele fala aqui também. Exatamente. Tanto é que eles não estão, que eles já estão na ordem do significante, distantes, que a gente fica o tempo todo o quê? Fazendo o contrário do que os 10 mandamentos mandam, né? Ele diz isso mesmo. E isso traz-nos de volta a interrogação sobre o sentido dos 10 mandamentos, uma vez que estão vinculados da maneira mais profunda àquilo que regula a distância do sujeito a da gingue, uma vez que essa distância é justamente a condição da fala, uma vez que os 10 mandamentos são a condição da subsistência da fala como tal. Ó, aqui, na 89, Alexandra, aí que é o que você disse. Em outros termos, passamos todo o nosso tempo violando os 10 mandamentos. É isso que a gente fica fazendo o tempo todo. Não cobiçarás as coisas do próximo, a mulher do próximo. Tá o tempo todo. Não mentirás, honrarás pai e mãe. Enfim, tá o tempo, o ser humano está o tempo inteiro violando os 10 mandamentos. É desejar isso aí, porque é desejar. Lembrando que o desejo é vazio. Você falou lá no seminário 6, não é, a falta já é a significação do vazio. Foi você ou foi Lacan? Alguém disse, né? Isso mesmo. A falta é a significação do vazio. Então, a gente fica desejando justamente porque ele é faltoso, porque marca essa distância. Né? Então, a gente fica aí às voltas. Perfeito. Isso mesmo.
Então ele diz aqui, ó. E é aí, no último parágrafo no meio, ó, que retomarei as coisas da próxima vez. Não sem dar ainda uma volta pela referência essencial que utilizei quando falei pela primeira vez diante de você, de vocês, daquilo que se pode chamar de o real. O real, isso ele fala lá no seminário 6 também. O real, disse Eliseu, é o que se reencontra sempre no mesmo lugar. Lembra que ele fala das estrelas e está sempre no mesmo lugar? Então, o real é isso que se encontra sempre no mesmo lugar. É, Então, ele diz: pois bem, o passo dado por Freud no nível do princípio do prazer é o de mostrar-nos que não há bem supremo, que o bem supremo, que é da Jing, que é a mãe, o objeto do incesto, é um bem proibido e que não há outro bem. Tal é o fundamento derrubado, invertido em Freud da lei moral. Belíssimo, né? Então, vou encerrar por aqui para vocês continuarem na próxima. Sinto muito não estar podendo estudar com vocês. Vou tentar, eu tenho. É que fica quebrado esse horário para mim na clínica. Então, seriam 2 pacientes que eu teria que colocar em outro horário, né? Vou tentar, porque queria muito estudar esse seminário assim, discutindo, que é muito legal, é muito diferente, né? Quando a gente estuda. Bem, eu acho de uma riqueza estudar discutindo e vou fazer o possível para estar com vocês no E quando segmento aqui. chegar em Antígona? Quando Aham, chegar em Aí, isso que Antígona? eu ia falar. exato, aí serei eu, de Antígona, novo, com certeza, exato. já acertou. Mas vai ter um problema Bem, que a gente vai ter que decidir aqui. Você fez uma pergunta lá no começo, Priscila. Quem vai ah, falar no próximo, né? Tem uma pessoa que vai falar, entretanto, ela está tendo problemas, também não está conseguindo acompanhar. Então, eu ainda estou conversando, vamos ver como vai ser o nosso próximo encontro. E aí eu queria tá ver, bom. né, eu sei que você também não tem muito tempo, mas será que você não teria aqui um horário Seria quando? Seria quando esse próximo? aqui próximo? Deixa eu ver aqui, né? Porque Como é são, que tá a data aí? espera lá. Vai ser 7, né? Daqui 15 dias. Que dia que dá, Tainá? 7 de outubro. 7 de outubro. Então, você sabe por que que eu não posso? Porque é um pouquinho antes da minha viagem para o encontro nacional. É Aí verdade. eu vou estar muito corrida com a agenda, porque daí no dia 9 eu já viajo para o encontro nacional em Brasília. E aí fica impossível, porque daí também já vem um pequeno feriadinho, aí eu retorno, eu vou ficar de feriado para poder ficar um pouco com os meus filhos. Então eu não dou conta no Então, dia já 7. imaginando isso, Tá? estou aqui lá no Hum. gráfico, lá no começo, lá embaixo, já imaginando isso, Ah, eu pensei, nós vamos fazer uma leitura. Se de qualquer forma não der, a gente vai mantendo aqui o grupo, vamos lendo da nossa forma, né? isso. E fazendo as Não, a questões. leitura, só a leitura por si só é ótima. O que que eu acho? Seria muito legal, porque é um tema muito difícil, que ele fala aqui, não sei se vocês viram, se não viram ainda, já vou falar. Ele fala, como é que é aquele filósofo, que é um filósofo super difícil, do Kant, da Hum, crítica da razão pura do Kant, hum. que é muito difícil e é um troço desse tamanho. Seria legal se alguém pudesse, sei lá, se a gente encontrasse uma aula sobre isso na internet, ou se alguém pudesse falar disso para a gente ver a relação que ele faz. Vamos procurar. Porque eu não sou uma especialista em Kant, mas sei que esse é um texto muito difícil. Na verdade, eu já tentei começar a ler, achei muito denso, muito difícil, então seria legal para poder entender o que ele, porque ele conversa com esses textos do Kant. Ótimo. Então, tá, E a com gente Sade Tem também. tem o do Escritos, né? Kant com Sade. Kant tem. com Sade, exatamente. Aqui ele tem. fala do Kant e do Sade, exatamente. Tem lá nos escritos. Seria legal reler também, né? Lá. Então, Verdade. e Mas aí, tá bem, gente. Então eu muito agradeço obrigada. muitíssimo e a gente vai se vendo por aí, viu? Muito obrigada a Olha, vocês. Tchau, você é tchau, incrível, gente. né? Você conseguiu fazer aqui Obrigada. o máximo do máximo. Maravilhoso. Ai, Muito que bom. bom. Maravilhosos são Deixou vocês aí. restos. Ai, Deixou que bom. restos. Vamos Tá catar e ver certo. o que a gente faz com isso. Tá bem. Um beijo, até mais. Tchau, Tchauzinho. Beijo. Tchau. Tchau.
Tchau, gente. Tchau, tchau, Virginia.